Olá, estamos de volta à TV Comunitária de Brasília com o programa do Simpro, Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, e o programa Saber Viver em Casa. Esse programa de hoje, em formato ainda de quarentena, com as pessoas entrando aqui conosco pelo celular, nós vamos conversar com o professor Otávio Khalili. Otávio Khalili é doutor em Psicologia Social com pós-doutorado em curso em Psicologia Clínica e Cultura. É psicanalista também do Instituto Khalili e coordenador da Escola de Psicanálise de Brasília. E é professor aqui da Secretaria de Educação há 17 anos. Professor, seja bem-vindo à tela da TV Comunitária de Brasília. Boa noite, Paulo. Muito a você e a todos que nos escutam. E o assunto que nós vamos estar conversando aqui hoje é um assunto bastante interessante, que é explorar esse tema do mal-estar como sintoma social nos dias de hoje. E para nos ajudar também, nós estamos com a professora Thaís Romanelli, que é diretora do Simpro, e estamos esperando entrar o Glauco Neto daqui a pouquinho. Professora, qual o seu recado aí sobre a importância desse programa? Oi, boa noite, Paulo, boa noite, Otávio. Dizer em nome da diretoria que é um grande prazer poder estar falando com o Otávio, que tem tanto conhecimento sobre esse assunto. Nós, na verdade, vamos ser mais telespectadores dele, mas ele vai falar um pouco para a gente disso aí. Nesse momento que a gente está vivendo, um momento tão diferente, um momento tão atípico, um momento que quase ninguém, acho que nenhum de nós, imaginou poder viver uma coisa dessa grandiosidade, Então, ter o Otávio aí essa noite partilhando com a gente um pouquinho, desse conhecimento, com certeza vai ser muito enriquecedor. Legal. O Glauco está conosco. Glauco, bem-vindo, Queria saber também um pouquinho aí, rapidinho, o seu recado, porque quem é a estrela principal aqui é o professor, mas é o nosso convidado, o Otávio Khalili, mas eu queria também ouvir você. Não, perfeito, eu acho que o recado é esse, Nosso boa noite aqui nessa atividade, acho que essa discussão nos auxilia, a nos entender em um momento onde esse mal-estar, uma civilização em xeque, onde os laços de solidariedade são questionados ou devem ser buscados, em que sentido, nós podemos pensar isso, Acho que vai ser muito proveitoso para todos nós. Professor Otávio, o Simpro escolheu esse tema, baseado na obra do Freud, chamado Mal-Estar da Civilização, que a ideia central é que o indivíduo, para pertencer ao social, troca o individual pelo coletivo. Mas que no momento como esse, que a gente tem que fazer essa inversão, trocar o coletivo pelo individual. Você que estudou tanto esse assunto, o que você traz para nós, para os professores, para os educadores, estão em casa, as professoras, pais de alunos e para a sociedade como um todo, aqui na rede social da TV Comunitária de Brasília, na rede social do Simpro e também no canal 12 na NET, quem está em casa vendo a gente na televisão. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Você falou, a comunidade, os professores, os pais, os alunos. E nesse momento eu quero falar um pouquinho sobre saúde mental, que é um assunto que a gente às vezes costuma articular a saúde mental com algo meio individual. E essa questão comunitária posta hoje, comunitária pelo sim, fundamental para que nós possamos entender quais são os novos tempos que nos esperam de uma pandemia como essa, de comunidade, de laço social, de solidariedade, de sociedade, é uma ideia fundamental para nós, então, acharmos, para esse momento de ruptura. Alguns também dizem que é um momento de acirramento, o período histórico que já está em acirramento, mas o que nos coloca aqui hoje é entendermos como é que a nossa saúde mental, que é algo que nós estamos acostumados, de uma maneira um pouco errônea, inclusive,
a entender como um aspecto individual, disposicional, cada um tem a sua, né? Mas como é que a gente pode associar, articular a saúde mental com os dispositivos sociais, culturais, que nos colocam, né, no momento de pandemia mundial como esse, né? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Quero agradecer muito a Thaís pelo convite, ao Alberto, Glauco, né? A todo o Simpro também, e a comunidade escolar como um todo, né? E a ideia justamente é entendermos os laços sociais nesse momento, eles têm um novo tipo de conjuntura, né? Que nós havíamos começado nos anos 80, 90, né? Com o capitalismo liberal, o fim do bloco soviético, né? E a ideia de vitória do capitalismo liberal como forma de nos articularmos socialmente, né? As pessoas eram atomizadas individualmente, nós saímos daquela perspectiva, então, de sociedade e de laço para cada pessoa como sendo a sua própria empresa individual, tendo que se gerir, né? E agora, em 2020, nós, depois de 30 anos, nós estamos vendo a derrocada do capitalismo liberal e dos seus ideais de individualidade. Por quê? Porque a nossa salvação, né, em termos de saúde, inclusive, ela não se dá no nível individual, né? E essa pandemia, nesse momento, ela vem mostrar para a gente que, tanto do ponto de vista de saúde, mental ou não, ou física, ou econômica, nós só podemos nos constituir enquanto laço social, enquanto laço de solidariedade, de comunidade, de sociocultura que somos. E essa é a maneira que a nossa subjetividade, então, pode encontrar um caminho, tanto para a saúde mental, como também para a organização social. E isso fluído muito com a emergência do capitalismo liberal nos anos 80, com a ideia de que nós, com o fim do bloco soviético, né, a ideia era, cada é um indivíduo separado, cada pessoa é uma microempresa que precisa ser em uma sociedade. Os laços sociais estavam, bem, e ainda estão, totalmente diluídos na ideia de consumo, na ideia de que nós podemos, então, o consumo é essencial, é fundamental, é o que nos resta enquanto laço. O que nos une ainda, né, como laço, é a ideia de que podemos ter autonomia e liberdade para consumir. Uma como essa, ela mostra que o capitalismo liberal, que havia sido instaurado com o fim do bloco soviético, o acirramento do neoliberalismo, ele teve fim. Teve fim agora, em 2020. Porque com o assistencialismo às pessoas e também às empresas, nós, né, e com a nova configuração de Estado, tendo que se colocar diante de uma pandemia mundial como essa, não há mais espaço para nenhum discurso que desloque o Estado, que tire, que nos coloque cada um por si, né, e entendendo a salvação de todos, seja o que significa a salvação, como algo simplesmente individual. E isso tem profundos impactos em nossa saúde mental, em nossa subjetividade e na constituição dos laços sociais. Porque agora, então, nós, claro, e digo que nós estamos do capitalismo liberal, eu não estou dizendo que talvez ainda nesse ano, ou até mesmo nessa geração, nós vamos vivenciar enquanto experiência cotidiana isso. Mas o marco, assim como em 2011, em 2001, desculpe, no 11 de setembro, nós tivemos a inauguração do século XXI com o atentado às minhas. Nós estamos vivendo agora também, em 2020, o início de uma nova era econômica também, né? Que talvez a gente não consiga verificar isso de forma mais direta, mais imediata, a gente observava no dia agora, mas o início foi dado. O capitalismo liberal, enquanto condição de manutenção das indivíduos pelo consumo,
teve a sua derrocada com a pandemia mundial, que provou que o Estado precisa ser assistencialista às pessoas que precisam, né? E também com as empresas, né? E esse assistencialismo de maneira disseminada mostra que as empresas nem poderiam simplesmente se constituir de maneira autônoma, né? E são essas as questões que nós precisamos então fazer a discussão. A partir dessa queda, que tipo de sociedade nós vamos propor, né, como algo que possa dar conta ou estar no lugar, né, do capitalismo liberal que nós vivíamos até então, né? O que nós queremos enquanto laço social, né? E nesse momento vários discursos vão emergir. O principal discurso que nós vamos ver é o discurso do medo como um afeto, né? O medo é um afeto de laço social, e esse discurso é muito perigoso, né? É um discurso que na década de 20 foi um discurso que engendrou o fascismo na Europa, né? Temos também na década de 20, em 29, a queda da Bolsa de Valores, né? Com a miséria se alastrando na Europa. O afeto do medo foi o afeto que teve que ligou, né, que fez então ali o laço social entre as pessoas. Nós da esquerda, o que nós vamos propor como afeto fundamental de constituição de laço social? Essa é uma grande questão que nos coloca aí a partir dessas grandes mudanças que são postas aí por essa pandemia mundial. Professor, pegando esse gancho, você acabou de falar da questão do lastro social e tudo, porque do ponto de vista da psicologia, como explicar, né? Porque algumas pessoas cumprem isolamento e outras não. Bem, a questão do isolamento social e o cumprimento disso, né, prova que existem várias questões que atravessam, né, aí, do isolamento. Não é simplesmente, não é só de saúde, né? Há discursos sociais, tipos que permitem o isolamento, né? E não só o isolamento, todas as nossas ações sociais em uma polis, elas estão presas, né, por discursos políticos, né? Porque estamos numa polis. Então, estamos social, e a adesão ao evento, ela foi fortemente permeada por essas questões políticas, né? E nós percebemos, então, que muitas vezes as pessoas utilizaram desses discursos políticos, alguns grupos partidários, para poder propor um não evento, porque o discurso hegemônico hoje, contrário ao governo, né, é um discurso que prima pela ciência, né? E esse governo hoje, nós estamos sendo aqui no Brasil, é um governo que faz um discurso contrário ao discurso científico. Então, as pessoas que foram privadas, né, muito tempo de uma educação tida como científica, né, pessoas que utilizam, então, para dizer que o isolamento é mais um discurso. Um discurso meu, seu, é ciência, tem o mesmo valor. É um discurso político, portanto, marcado aí pela adesão ao Estado, porque agora quem representa, quem é o discurso hoje de autoridade? É a mídia, a ciência ou o Estado? As pessoas são divididas. E o nosso papel, inclusive, agora, é propor uma síntese em relação às questões, porque as pessoas não sabem mais, né, a quem deve ouvir. O Estado, o Estado enquanto governo, né, na verdade, e quem aparelha, né, o Estado hoje. A mídia diz outra, né? E a ciência, aí, talvez, no campo que é um campo que está em xeque, né? Mas mesmo nós colocamos a ciência em xeque por muito tempo, um discurso hegemônico, cientificista, que levou inclusive à bomba atômica. Então são discursos que a gente temos a crítica à ciência, né? E hoje as pessoas se apoderam desse discurso para dizer, olha, a ciência então é a única forma de conhecimento válido, que é um discurso nosso, um discurso pós-moderno, um discurso também da esquerda, de uma parte dela. E esse discurso, então, hoje, né, não é a única forma de conhecimento,
Então, religião, senso comum, ou discursos também meus, individuais, porque o capitalismo liberal ele faz a promoção dessa questão individualista, então o meu discurso também vale, né? E aí nós estamos vivendo um período aí de tentar achar uma síntese disso tudo, né? Porque o que nós temos hoje, o que nós ainda temos hoje, é um discurso que pode, então, fazer frente politicamente a outros discursos, então, é a ciência. E é mais como? De que forma a gente pode fazer a ciência permear nas classes que por muito tempo não tiveram acesso a ela, por conta de uma educação não fez, não promoveu o acesso ao discurso científico. Isso é Libano e Saviani falam isso muito bem durante 30 anos. A crítica deles foi justamente essa, a educação. Os alunos da classe operária têm acesso também ao conhecimento científico como forma, inclusive, de ascensão social, seja o que isso significa, mas a ideia era de todo mundo tinha que ter esse acesso, não tiveram, e ou então são presas fáceis para um discurso anti-sim, né? Então, com o discurso religioso, nós temos aí uma ciência às avessas, né? Bem diferente daquilo que a gente pensou quando fazíamos aí, então, o questionamento da ciência como conhecimento válido, né? E o que nos resta hoje, então, é pensarmos aí qual a proposição da esquerda diante de um quadro onde o medo é o afeto que liga as pessoas, que funda o laço social, muito perigoso para o fascismo, né? O tempo, então, onde nós estamos vivendo, no momento, o fim do capitalismo liberal, em forma de 70, e hoje nós não temos mais de mantermos esse discurso de que só o modo. Então, ou seja, é um curso que nós precisamos, então, ter frente a isso, né? E, sim, Paulo, por favor. Sim, estamos ouvindo. Às vezes dá umas travadinhas aí, mas a gente está te entendendo muito bem o que você está falando. Ok, tudo bem. Viu? Professor, uma outra pergunta aqui do Simpro, né? Que é essa questão das mortes diárias, da impotência, o desamparo, e que Freud cita, né, que que não há uma necessidade de infância tão intensa quanto a proteção de um pai. Como simbolizar esse afeto infantil já adultos? É uma pergunta bem complicada. Sim. Essa questão é uma questão muito, né, porque a psicanálise é atravessada justamente pela ideia de pai, né? Pai enquanto figura simbólica, né? É claro que não vou ter tempo de colocar essas questões aqui hoje, mas mais clara é a ideia de que, né, nós precisamos de alguém que materialize, incorpore, que seja uma figura de lei, né? Uma figura de lei que nos coloque na civilização. E nesse livro que você citou no começo, O Mal-Estar da Cultura, de Freud, ele coloca uma muito, eu não diria pessimista, mas bem em relação à nossa condição, e é por isso que o tema de hoje, inclusive, é o mal-estar da civilização nos tempos atuais, que é justamente a dissociação entre os nossos pulsos de satisfação individuais e os ideais de civilização, que são ideais que são aos nossos individuais, que nós temos, nossos desejos inconscientes, eles são desejos que eles entram em choque de encontro a todos os ideais civilizatórios, né? São agressivos, são desejos, muitas vezes, anticivilizados, sujos, etc. Né? O que Freud propõe é justamente uma tentativa que é não toda bem-sucedida, né? Ou seja, não há ninguém totalmente curado disso. A saída disso é uma espécie de que é tida às vezes como algo meio... Mas é de que esse mal-estar, a civilização, é a nossa condição de existência. Justamente pela dificuldade, pela
possibilidade, na verdade, de associar os desejos aos ideais civilizatórios. Ou estamos juntos e abrimos mão de certos desejos, ou então nós não conseguiríamos fazer algo, né? O que o discurso de Bolsonaro hoje proporcionou às pessoas foi justamente uma erupção, quase que um vômito, de um discurso de ódio, que é um discurso que na verdade, que são desejos colocados em linguagem, em ato, né? Seja em redes sociais, ou em mesmo que ele colocou, ele possibilitou que esses desejos, que essas questões, elas tomassem elas fossem o laço social, ou elas tomassem, então, um aspecto mais inclusive institucionalizado, né? Que nós temos tais desejos, todos nós, eu, você e todo mundo, desejos que não possibilitam. Fato, todos nós temos. O que nós precisamos fazer é criativamente dar uma canalização, dar um destino a esses impulsos agressivos, anticivilizados, de ódio ao outro também, que não sejam discursos, que não sejam impulsos de dissolução do laço social, né? E que isso, de filmes como Alphaville, do Godard, ou outros distópicos, né? Como exemplo, 1984, de George Orwell, que propõe justamente o contrário. Não pode dar vazão a tais impulsos. Viva roboticamente. Isso também não é saída. É saída, como nós estamos vendo agora, vomitar tais impulsos nos outros, porque isso também seria a dissolução do laço social. O que nós devemos propor é que desejos incivilizados nós temos tenham um lugar na sociedade que possa ser construtivos, para que possamos construir com esses desejos, né, esses desejos de ódio, de rejeição ao outro, né, e que nós possamos institucionalmente na sociedade espaços nos quais as pessoas possam viver de uma maneira totalmente controlada pelo Estado, poder não colocar isso em evidência, como, por exemplo, aqueles filmes de stop que nós temos totalitários, onde não se sente, e também não se né, numa guerra constante contra o outro, como se propõe agora nesse governo, né? É algo, então, que a psicanálise propõe, é justamente a ideia, então, tais desejos possam ser reconhecidos, inclusive, na medida que eles são reconhecidos, eles deixam e reconhecidos de uma forma que eu posso fazer laço com os desejos que são impulsos, né, não civilizados de dissolução da cultura e da sociedade, né? E o que nós devemos evitar nesse momento é a instauração do medo como laço social, né? O medo não pode ser o afeto que nos constitui, né? O que nós precisamos, então, propor como esquerda agora é a organização da solidariedade. A solidariedade entre as pessoas que o capitalismo liberal 80, Margaret Thatcher e todo o neoliberalismo que foi instaurado com o fim do bloco soviético colocou como individualismo acirrado, não deu certo. Nós precisamos propor agora o retorno à solidariedade como laço social, né? Só podemos sair dessa juntos, né? Não há outra forma, não tem outro jeito, né? E esse laço social não pode ser o medo. O medo, então, traz o fascismo, engendra o fascismo, né? De Ingmar Bergman, né? É um filme fantástico que mostra como que o medo essas novas possibilidades. Por favor, Paulo. Bem, dando continuidade, né, nós estamos conversando aqui no Sindicato dos Professores, o programa Saber Viver em Casa, com o doutor em Psicologia Social e psicanalista do Instituto Khalili, coordenador da Escola de Psicanálise de Brasília, o professor Otávio Khalili.
Estamos também com o Glauco, diretor do Simpro, e também com a Thaís Romanelli, aqui também, diretora do Simpro, e a Vivi e a Mônica, né, na tradução, fazendo a tradução para nós aí da linguagem de Libras, né? Professor, eu vou misturar uma pergunta que chegou aqui, que eu anotei, misturar estresse, doenças, tristeza, solidão, incertezas, injustiça social, que estão se aflorando mais com esse momento de isolamento social, pandemia e receios, e volta à sociedade normal, não volta, quando sai vacina, quando não sai. Como o senhor explicaria esse monte de coisa ao mesmo tempo? Não, sim. A sociedade não vai voltar, Paulo. A sociedade como nós conhecíamos antes não vai. Aquela ação intensa que nós vivíamos anteriormente, até poucos meses atrás, é impossível, né? Ou você e mais pessoas, elas vão entrar em aviões, em ônibus, viajar o mundo inteiro, de que fazíamos há pouco tempo atrás, ou pelo menos a ideia disso era algo tão presente, mesmo que não podia. Isso realmente, não, nós não teremos mais. Também é uma outra. É o fim daquela ideia globalizante, muito forte, muito presente, até pouco tempo atrás, também, né, na sociedade. A pandemia, ela realmente mostrou que esse esgotamento, né? As pessoas mais aquele tipo de idade. Eu tenho uma ideia de que, na verdade, esse momento é um momento muito eu acho que, na verdade, nem seria de ruptura, né? Eu acho que acirrando de período histórico, a gente chama isso de pós-modernidade, ou modernidade tardia, seja como for. Em termos históricos, nós não estamos entrando numa nova fase, né? Nós estamos vivendo com os mesmos pressupostos que fundaram a sociedade, né? E é só que essa pandemia, ela acirrou, tornou isso ainda mais forte, mais agudo, esse momento pós-moderno, então, né? E que só que esse acirramento, isso nós aprendemos com Hegel e com Marx, né? Com a dialética, né? Esse momento de acirramento são momentos propícios para que a antítese disso tudo possa se dar, né? É um momento que a esquerda é convocada para poder propor algo que dialetize com essa ideia individualizante que nós vivíamos desde o pós-guerra, que os anos 80 acirrou mais ainda, né, com o fim do bloco soviético, e que agora nós estamos vivendo, então, uma oportunidade, né, de mostrar as contradições individualismo havia posto, né? Nós tínhamos uma ideia uma ideia que foi muito difundida, né, pelo capitalismo liberal, de que uma coisa é laço social. Isso era da Idade Média, da Antiguidade, em que as pessoas iam pertencer a uma sociedade e esse pertencimento faziam a sua saúde mental, vamos chamar assim, será que a gente podia chamar isso de saúde mental, porque sujeito só nasceu na modernidade. Bem, a ideia antes era, você tinha que pertencer. Na Antiguidade e Idade Média, o pertencimento a uma sociedade era um garantidor de que você era um cidadão e que ser exilado era os piores castigos, talvez mais que a, né? O pertencimento era fundamental, né? Da modernidade para cá, isso nós criamos a ideia de sujeito, né? Foi quem inaugurou, e estamos vivendo até hoje a ideia de temos um sujeito, temos que não necessariamente está vinculado a uma sociedade, né? E que a gente pode ter eu posso falar de sujeito como categoria de análise de uma sociedade. Esse é um discurso científico também, né? Então, isso veio e está se acirrando cada vez mais, né? E aí, o que nós precisamos fazer agora é a contraposição de um discurso
discurso que diz ou você tem autonomia individual, tem liberdade individual, ou você tem laços sociais. Porque quanto mais laço social, mais controle da sociedade. E, portanto, menos autonomia. Esse discurso é falso. Né? Nós não precisamos, né, dicotomizar dessa maneira. Nós não precisamos, e essa pandemia veio mostrar para nós isso, que o laço social precisa ser refundado. Né? Refundado não de fascismo, de total de um Estado e, portanto, de nenhuma autonomia. A imagem que nós temos é essa. E se nós formos falar, então, hoje, que nós temos, a gente fala de Estado, você remete ao fascismo, ao Estado totalitario. Não. Nosso discurso não pode ser um discurso que antagonize laço social com autonomia individual. Tá? Nós não podemos perder o que nós ganhamos com a Segunda Guerra Mundial e a instalação da pós-modernidade, que é a ideia de garantias de ir e vir, por exemplo, né? que nós tivemos que abrir mão agora no momento. O discurso capitalista é um discurso de ou você tem laço social, né, dominado pelo Estado, que é o que eles não querem, ou você tem individual, tem liberdade, né? E isso é uma contradição, essa é uma lógica que ela é falsa, né? Nós podemos sociais, né? E podemos ter sim autonomia individual, né? Eles não se excluem, né? Os laços sociais, eles precisam ser mediados por um novo tipo de Estado, mas bem, a gente precisa dizer, mas a democracia liberal ocidental está em colapso, ela não tem mais lugar, né? E ela saturou, né? E isso precisa ser dito. Por mais pareça, mas esse modelo ele não tem mais, né? E o Trump são exemplos claríssimos disso, né? Não tem mais lugar, né? Não tem mais condições a gente assentar isso, mas a gente não pode dizer, olha, então eu abro mão da minha autonomia individual em favor de alguém que tenha força, pulso e coloque o laço social por uma totalidade, de forma nenhuma. Como eu posso dizer? Eu quero autonomia individual, cada um por si, sem laço social. Também não. O papel da esquerda hoje é propor uma síntese em relação a esse antagonismo, essa dicotomia que foi colocada e que a gente colou nela por muito tempo, né? Achando que eu sou indivíduo, não preciso do Estado ou de ninguém, moro sozinho, compro as minhas coisas, vivo aí com internet, não por si, né? E hoje a gente percebe que se eu usar máscaras e o outro não usar, né? O nosso sistema de saúde, público e privado, ele não tem condições de se manter. Ou seja, a salvação depende de todos, de laço, de solidariedade. Né? Individualismo que foi acirrado, ele não tem mais condições de se manter. Né? E aí, o que a gente precisa, então, é fundar novos afetos como constituição dessa solidariedade. O medo, não, de forma nenhuma. Né? O medo não, porque o medo ele instaura aí, ele dá margem para que líderes totalitários apareçam dizendo, olha, eu tenho uma solução para o medo de vocês. E o medo é objetivável. O medo você precisa ter algo materializável, que você realmente... De quem? Né? E medo não é de quem ou de quê. Né? O nosso medo é a condição humana. Né? Nós estamos... E quando colocamos, então, essa dicotomia de liberdade ou de segurança, nós damos, então, um pacto para um discurso totalitário. Né? É tal que a gente tem, então, o contraponto a isso. Eu queria fazer uma análise aqui, que o planeta está saudável, o céu continua lindo, cheio de estrelas, à noite, os pássaros cantando, os bichos, os animais, mas aí tem essa dialética do homem, né, da humanidade, com esse seu
risco da sua felicidade, da sua ansiedade, seu prazer. Como que você vê até você usou a dicotomia, né? Eu usaria essa dialética, o homem vendo isso e se vendo com os seus problemas provocados pela pandemia. Paulo, não existe planeta sem homem, sem ser humano, né? Porque o que nós nomeamos a linguagem, que é um atributo, seja o que for, né, humano, né, pode fazer, o que nós nomeamos como planeta, nós nomeamos, né, nós seres humanos. Então, o que existiria, céus, animais, estrelas, campos, sem o ser humano, não dá para dizer, né? Não posso nem dizer que não existe, eu posso dizer que não dá para dizer, porque deu para isso foram nós, né? E então precisamos, então, ou seja, não dá para antagonizar, né, o ser humano e aqui é o planeta, né? E isso, o discurso da sustentabilidade prova para nós e coloca para nós de uma maneira bem clara que nós estamos totalmente associados, articulados, conjuntos com o que se chama de planeta, né? Então, é algo que a gente não deve se dissociar disso, né? E agora, o que nós precisamos entender também nesse momento, no momento que nós estamos em casa, é que nós estamos em isolamento físico, não é social, tá? Porque nós não podemos entrar em um discurso de que é possível se isolar socialmente, porque não é possível. Porque nós, seres humanos, nascemos prematuramente, levamos no mínimo 2 anos de vida para conseguirmos coisas mais básicas de sobrevivência. Então, nossa subjetividade ela foi cuidada nesse com o outro, com as figuras parentais, mãe, pai, quem simbolicamente elas representam. E esse traço do nosso psiquismo é essencial, né? Não só do seu ponto de vista biológico, mas também psíquico. Ou seja, pelo fato de nós termos nos constituído subjetivamente, né, dessa relação com o outro e da necessidade e do desejo do outro, né, e com o outro também, nesses né, 2 anos e pouco mais que isso, né, esses motivos, a condição de existência é em laço, é com o outro. Então nós não podemos jamais colocar esse discurso de que estamos em isolamento social. Não esse é um discurso de individualismo, né, que o capitalismo difundiu na ideia de que não forme laço, cada um é empresa individual e cuide de si, né? E nós vimos que isso, então, vimos a derrocada disso agora com essa pandemia, né? E o que nós temos que entender é que a saúde mental está articulada com os dispositivos sociais, culturais expostos pela sociedade, pela cultura que nós estamos vivendo, né? E isso é a premissa, um ponto para isso. Daí, nós também temos a segunda ideia de que a saúde mental depende da saúde de outras pessoas, assim como a saúde física também. É um que, simbolicamente, usa máscaras em lugares onde eu dependo que os outros usem, eu dependo que outras pessoas também se cuidem, mostra para nós, ilustra bem qual é a nossa condição, então, na sociedade hoje. É uma condição totalmente associada com o outro, né? E esse ponto de vista é da esquerda, né? É um ponto de vista que ele é fundamentalmente de esquerda. A esquerda defendeu até hoje, inclusive, né? A união, a cooperação, a solidariedade, né? Agora, o que nós vamos precisar é tentar articular um discurso que possa caber na cultura histórica de hoje, né? De uma imagem desse discurso de forma mais então, como que se pede. Mas a ideia é uma ideia de laço, né? De laço como forma de condição humana, né? Que
liberdade e segurança, que é a dicotomia histórica, né? Quanto mais segurança, então agora você tem que sair dela. Você tem que sair dela de que eu tenho que abrir mão da minha liberdade pela segurança. E não funciona assim, né? Nós podemos nos fundamentar laços sociais que não tenham como fundamento, o medo exige segurança e segurança exige um líder autoritário, né? Nós podemos nos fundar em laços em que nós possamos manter as garantias, né, individuais que o Estado de bem que o Estado pós-guerra europeu propôs, né, e se manteve com garantias, com direitos individuais, de ir e vir. A gente precisa perder isso. E também a gente não precisa, então, entregar a nossa liberdade a uma falsa sensação de certos líderes mundiais que vão propor, então, né, objetivando o medo, que é fácil de objetivar. O medo é nosso, é nossa condição, é um afeto básico, todos nós temos. Basta que alguém tire isso da abstração e dê um nome para esse medo, se constitui como que pode, então, dar uma resolução falsa para isso, né? E nossa saúde, ela está articulada nesses princípios, de que nós precisamos manter o laço social com o outro, pela internet, né, via mobilização, né, e isso, então, e essa ideia errônea de isolamento já estava adoecendo as pessoas há um tempo, né? As pessoas estavam se suicidando, as pessoas estavam com saúdes mentais armadas, porque elas achavam que precisavam de estilo de vida urbano, social, tido como mais ligado ao que se espera dele, que comprar, conseguir, consumir, né? E que comprar, consumir seria um garantidor, né, dessas questões. E não. Nós percebemos, então, que quanto mais isoladas as pessoas ficam ou tentam estar, né, menos a sua saúde mental se desenvolve. Elas precisam estar unidas nesse momento e esse discurso é nosso. É um discurso que sempre foi da esquerda. Basta que a esquerda agora se aproprie novamente dele e possa permear esse discurso na sociedade, né? Claro, articulado com com o que nós temos hoje em termos de discurso. Professor, nós já estamos partindo aqui já para o final do nosso programa, já passamos de 40 minutos. Eu queria ouvir as considerações do professor Glauco e depois também da professora Thais, para a gente depois voltar nas suas considerações finais. Professor, vamos, Glauco. Eu gostaria de agradecer, acho que toda essa exposição, né, foi muito proveitosa, né? E eu queria aproveitar essa oportunidade para divulgar a pesquisa que o Simpro está fazendo para pesquisar sobre o mal-estar na categoria, a questão de saúde, né? É um questionário que nossos associados, professores, professoras, orientadoras, respondem para que nós podemos levantar essa base de dados. Eles podem acessá-la por meio da página www.simpro.trabalhovivo.net, tá? Vou repetir só mais uma vez para ficar claro, www.simpro.trabalhovivo.net. Muito obrigado pela oportunidade e o enriquecimento com esse debate, né? Eu espero que nós consigamos forjar um novo tipo de laço de solidariedade, né? Formar uma grande frente ampla democrática que supere, né, toda essa tentação autoritária, né, tentação fascística, né, apegada às supostas lideranças salvacionistas e bons pais, né, que trabalham com o nosso medo e nossos valores mais primitivos, atrasados e mágicos. Muito boa noite, muito obrigado.
Aproveitando esse seu gancho, professor, amanhã nós vamos ter um TV Simples específico sobre essa pesquisa, tá bom? Professora Thaís? Boa noite, então, né, depois de toda essa fala aí contextualizada do Otávio, né, que fez toda essa conjuntura, trouxe para a gente toda essa conjuntura histórica até do que representa essa pandemia, né, do ponto de vista das relações psíquicas, falar alguma coisa agora, assim, até desnecessário, né? Também agradecer o espaço e falar agora um pouquinho direto para os nossos professores, professoras, orientadores e orientadoras, né, um pouquinho do que o Otávio falou, né? Nossa categoria é uma categoria eminentemente coletiva, né? Nós vivemos a coletividade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e hoje estamos aí, né, nesse isolamento físico, né? Nós que gostamos tanto do abraço, do afeto, do carinho, da festa, né, que festejamos tanto, que sempre temos as datas comemorativas. Então, para nós, realmente, de todas as categorias, talvez esteja sendo a mais difícil, né, de suportar esse isolamento. Né? Mas aí, como o Otávio bem falou, né, estamos reconstruindo as coisas. Né? Estamos reconstruindo uma sociedade. Estamos experienciando outras formas de educação, outras formas de vivência, né? E que nós, ao voltarmos para o nosso espaço, que é um espaço da coletividade, né, não tenhamos o medo, acho que ele falou muito bem, né, sobre a questão do medo, não tenhamos o medo, né, e que sejamos aí, continuemos a ser esse elo que a sociedade, né, precisa tanto e que a sociedade dá tanta importância, e a gente viu aí, a gente está vendo nos noticiários todos os dias, os pais, as mães querendo a volta às aulas, os alunos e alunas também, né? Então, a gente mais uma vez percebe o quão importante nós somos e seremos muito ainda quando isso tudo passar. Né? É na escola que essa sociedade vai buscar o afeto, vai buscar o carinho e vai buscar se reconstruir. Mais uma vez, vai ser na escola. Então, obrigada pelo espaço. Otávio, obrigada mais uma vez aí pela sua participação e sua parceria, sempre que a gente convida, é sempre muito solícito. Reforçar aí o que falou da nossa pesquisa, a importância dessa pesquisa que a gente traz estratégias para um futuro retorno da gente voltar, não sabemos quando, mas que seja um retorno mais seguro possível, né? Então, obrigada pela noite, obrigada pelo momento. Paulo, obrigada pelo TV Comunitária que se coloca aí. Amanhã, bom você ter dito, vamos falar especificamente da pesquisa, então, convidar aí todos e todos que nos assistiram assistir amanhã também um pouquinho da pesquisa, para terem um pouquinho do entendimento do que os instrumentos para a gente. Pois é, na terça 26, né, TV Simpro, sobre essa pesquisa sobre o adoecimento da categoria, né, com os professores Alberto e Emílio, e com a participação da Luciane Kozikis. E o endereço, como citou o professor Glauco agora mesmo, para quem quiser ir lá já responder, é Simpro, www.simpro.trabalhovivo.net. Professor, então eu queria ouvir as suas considerações finais, o seu recado aí para a sociedade como um todo, professor, aluno, professora, educador, educadora, para todo mundo aí da cidade. Qual o seu recado final aí para nós pela TV Comunitária de Brasília? Isso aí, a todos nós, comunidade, né, somos coletividade e temos que nos manter assim, né? Muito obrigado pela presença de vocês virtual, né, pelo espaço, sim, porque eu tenho muito orgulho de fazer dos anos, na figura da Thaís, do Glauco, do Alberto, tá? Pelo espaço de debate e de movimentação também. Tem que se movimentar o debate, tem que movimentar, fazer as pessoas circular o discurso, a fala, que as pessoas, e que a gente possa, assim, dessa maneira, como nós fizemos durante os anos de Simpro, né, construir proposições, né, que a gente possa ter um espaço efetivo nesse momento na sociedade como propositor
de uma síntese em relação, né, a esses discursos que estão circulando aí, né, de individualismo, salve-se quem puder, ou de medo como que conjuga as pessoas, né? Ou que, na verdade, pessoas se aproximam de um líder, né? Obrigado pela discussão, debate, né? E estou à disposição sempre. Agradeço muito a vocês. Fique em casa, né? Nesse momento, a gente precisa estar em casa, nos salvando coletivamente, né? Não deve ser, então, aí um laço de solidariedade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Então chegamos aqui, né, ao final. Agradeço muito a presença do professor Glauco, da professora Thaís, do professor pesquisador, doutor Otávio Calelli, as duas tradutoras, né, Vivi e Mônica, da linguagem de Libra. E para você que acompanha sempre o TV Simpro, Saber Viver em Casa, 3 vezes por semana aqui na TV Comunitária de Brasília, no total 4 programas de televisão por semana dos sindicatos de professores aqui na sua tela, na rede social, tudo, né? Passando o recado, discutindo com a categoria, mostrando a sua cara. É um sindicato que não tem medo de estar mostrando a sua cara e trazendo os temas relevantes para a categoria e para a sociedade aqui por meio de um canal de televisão. Nós agradecemos muito a sua audiência e que continue aqui, né, na tela da TV Comunitária de Brasília. Um grande abraço.